Inscreva-se no canal O Poder da Fé Sem Limites e deixe o seu like para receber mais conteúdos sobre este tema importantíssimo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal O Poder da Fé Sem Limites. Hoje, vamos falar sobre um tema importantíssimo: as bênçãos e maldições de Moisés. No final da sua jornada, Moisés, o grande líder de Israel, reuniu o povo e proferiu palavras poderosas. Ele os colocou diante de uma escolha crucial, a escolha entre a vida e a morte. Moisés descreveu as bênçãos que viriam sobre o povo se obedecessem aos mandamentos de Deus. Ele falou de prosperidade, paz, saúde e vitória sobre os inimigos. Mas ele também alertou sobre as maldições que cairiam sobre a nação se desobedecessem a Deus. Ele mencionou doenças, guerras, fome e derrota. Moisés foi o grande líder de Israel, que libertou seu povo da escravidão do Egito. Moisés recebeu os 10 mandamentos de Deus e que preparou os hebreus para a conquista de Canaã. Acredita-se que foi Moisés que escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Um menino especial. O faraó do Egito se sentia ameaçado pelos israelitas, por isso os escravizou e mandou matar todos os meninos. Mas uma mulher israelita escondeu seu filho num cesto no rio Nilo. A filha do faraó encontrou o menino e o adotou. Ela lhe deu o nome Moisés, que significa tirado das águas. Moisés cresceu na casa do faraó e recebeu uma educação de príncipe, Atos 2. Mas Moisés nunca se esqueceu de suas origens e se identificava com os hebreus. Moisés foge do Egito. Um dia, Moisés matou um egípcio que estava maltratando um hebreu. Mas ele foi descoberto e fugiu com medo. Moisés foi para a terra de Midian, onde ficou na casa de um sacerdote chamado Jetro. Ele casou com Zípora, a filha de Jetro, e teve 2 filhos. Moisés, o príncipe, se tornou um simples pastor de ovelhas durante 40 anos. Um dia Moisés viu uma sarça em chamas que não era consumida pelo fogo. Ali, Deus mandou Moisés voltar para o Egito para libertar seu povo. Moisés hesitou, mas acabou obedecendo a Deus. Israel sai do Egito. Com 80 anos, Moisés confrontou o faraó, mas este se recusou a libertar os israelitas. Por isso, Deus mandou 10 pragas sobre o Egito. Todos menos os hebreus foram afetados. Depois da última praga, o faraó deixou o povo de Israel partir. As 10 pragas do Egito foram 10 calamidades que Deus trouxe sobre os egípcios, porque o faraó se recusou a libertar os escravos hebreus. Somente depois da 10ª praga os hebreus foram libertados. Essas foram as 10 pragas. Sangue. Quando Moisés e Arão pediram a libertação dos hebreus, o faraó rejeitou seu pedido. Então Deus tornou a água do rio Nilo em sangue. Essa praga foi um grande golpe para o Egito. O rio Nilo representava a vida do país, porque todo o seu sustento dependia dele. Os egípcios adoravam o rio, mas agora se tinha tornado um lugar de morte. Deus mostrou que ele é o único dono da vida. Rãs. Para os egípcios, a rã era associada à deusa da fertilidade. As rãs apareciam mais na época de cheia do rio Nilo, mas nunca tinham aparecido tantas rãs assim. Em vez de ser símbolo de bênção, Deus transformou a rã em um grande problema e novamente humilhou os deuses do Egito. Piolhos. A Bíblia diz que os piolhos surgiram do pó. Por ordem de Deus, a própria terra se virou contra os egípcios. Deus mostrou que ele é o dono de toda a terra. Moscas. Moscas causam grande desconforto e transmitem muitas doenças. Deus atacou a saúde e o conforto dos egípcios, mas poupou os hebreus. Deus mostrou que ele cuida de quem o ama. Morte dos rebanhos. Deus enviou uma praga que matou os rebanhos de cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas dos egípcios em um só dia. O faraó investigou e descobriu que nenhum animal dos hebreus tinha morrido. Feridas. Deus mandou Moisés pegar um punhado de cinzas e espalhá-lo pelo ar. Quando Moisés fez isso, feridas purulentas surgiram nos homens e animais. Até os magos do faraó foram infectados. Nenhum dos deuses da saúde ou da cura livrou os egípcios da doença. Deus mostrou que ele tem poder sobre a saúde e a doença. Granizo.
Moisés avisou o faraó que Deus iria mandar a pior tempestade de granizo de sempre sobre o Egito. Alguns dos conselheiros do faraó ouvirão o aviso e abrigarão seus escravos e rebanhos antes da tempestade. Mas todos que ficarão no campo morrerão com a força do granizo, junto com as plantas. Gafanhotos. Moisés avisou que Deus iria mandar gafanhotos sobre o Egito, e os conselheiros do faraó lhe imploraram para libertar os hebreus, para não devastar mais a terra. Mas o faraó se irritou com Moisés e Arão, e os expulsou de sua presença. Surgiram tantos gafanhotos que a terra se escureceu com eles. Toda a vegetação que restava foi destruída. Deus destruiu todas as fontes de alimento no Egito. Os deuses que deveriam garantir o sustento falharam. Deus mostrou que Ele é quem dá sustento. Trevas. Deus mandou Moisés estender a mão para o céu e trevas densas cobriram o Egito durante 3 dias. Ninguém podia ver nem fazer nada. Apenas os israelitas tinham luz. Os faraós eram considerados descendentes do Deus do Sol. Esse foi um ataque direto ao faraó e todo o seu poder. Durante 3 dias, o faraó esteve incapacitado pela falta de luz. Deus mostrou que ele tem todo o poder. Morte dos primogênitos. De noite, Deus passou pelo Egito e matou o primeiro filho de todas as famílias do Egito e as primeiras crias de todos os rebanhos. Somente os israelitas, que tinham colocado o sangue dos carneiros oferecidos a Deus nos batentes de suas portas, não sofreram perda. A 10ª praga foi um ataque a todo o Egito e seu futuro. O primeiro filho era o herdeiro principal e o sinal da continuidade dos pais. Deus mostrou que Ele tem poder até sobre a vida e o futuro. Inscreva-se no canal O Poder da Fé Sem Limites e deixe o seu like para receber mais conteúdos sobre este tema importantíssimo. Os hebreus saíram triunfantes do Egito, mas o faraó se arrependeu e saiu em perseguição. Os hebreus ficaram encurralados entre o exército do faraó e o Mar Vermelho. Deus então mandou Moisés erguer sua vara sobre o mar. Veio um grande vento que abriu o mar, e os israelitas passaram em terra seca. Mas quando o exército egípcio os seguiu, o Mar Vermelho se fechou, e todos morreram afogados. Assim os israelitas ficaram livres de vez do poder do Egito. Moisés, líder de Israel. Moisés levou o povo até o Monte Sinai, onde recebeu os 10 mandamentos e todas as leis para governar o povo de Deus. Mas os israelitas se rebelaram e adoraram um bezerro de ouro. Deus puniu o povo, mas Moisés intercedeu por eles, e Deus não os destruiu totalmente. Algum tempo depois, chegaram à fronteira da terra prometida. Mas o povo ficou com medo dos habitantes e se recusou a entrar. Então Deus declarou que iriam passar 40 anos no deserto, até que toda a geração rebelde tivesse morrido. Durante 40 anos, Moisés liderou os hebreus no deserto. O povo era ingrato e várias vezes se rebelou contra Moisés e contra Deus. Moisés era um homem muito paciente, mas ele ficava frustrado com a falta de fé do povo diante de tantos milagres. No fim de sua vida, Moisés levou o povo novamente até a fronteira da terra prometida. A nova geração não era rebelde e estava pronta para a conquista. Do Monte Nebo, Moisés viu a terra prometida e depois morreu. Moisés é lembrado como um grande herói, que foi fiel a Deus e, por isso, viu grandes milagres. Os 10 mandamentos. 1. O Senhor é o teu único Deus. Não terás outros deuses. 2. Não farás para ti nenhum ídolo para adorar. 3. Não tomarás o nome de Deus em vão. 4. Guardarás o 7º dia para Deus. Não trabalharás nesse dia. 5. Honra teu pai e tua mãe. 6. Não matarás. 7. Não adulterarás. 8. Não furtarás. 9. Não darás falso testemunho contra alguém. 10. Não cobiçarás o que pertence a outro. Deus deu estas 10 regras que ficaram conhecidas como os 10 mandamentos a Moisés no Monte Sinai. Foram escritos em 2 tábuas de pedra, que foram colocadas dentro da Arca da Aliança. Os 10 mandamentos resumem todas as regras da Bíblia para uma vida santa. O maior mandamento. O maior mandamento, que está acima de todos, é amar a Deus, de todo o seu coração, de toda a alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças.
Jesus reafirmou que este é o mandamento mais importante, da qual todos os outros dependem. Ele também disse que o segundo maior mandamento é amar seu próximo como a si mesmo. Então, para cumprir os mandamentos, precisamos amar a Deus acima de tudo, amar os outros e amar a nós próprios. A escolha é nossa. Podemos escolher a vida e receber as bênçãos de Deus, ou podemos escolher a morte e sofrer as consequências. Se você deseja receber as bênçãos de Deus, faça a escolha certa. Siga a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Inscreva-se no canal O Poder da Fé Sem Limites e deixe o seu like para receber mais conteúdos sobre este tema importantíssimo.